Mateus 10, 8. Irmãos e irmãs, o Evangelho é a boa nova do nosso Senhor, e a boa nova do nosso Senhor nós ouvimos de pé, quem puder. Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena dela, daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E aí vem então os 12 apóstolos. Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Podemos nos sentar. Eu acho que agora eu entendi o que eu tinha montado com os meus slides. Agora eu deveria cantar o hino, mas já que nós cantamos, agora eu entendi. Muito bem. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja presente em nossos corações, agora e para todo o sempre. Querida comunidade evangélica de Confissão Luterana São Lourenço do Sul e pessoas que nos visitam, todos vocês agora presentes estão na comunidade evangélica de Confissão Luterana São Lourenço do Sul. Quero fazer uma perguntinha, capciosa até. De que forma a nossa comunidade é conhecida aqui na cidade de São Lourenço do Sul? Como que a gente é conhecido aqui? Igreja dos Alemães. Igreja dos Alemães. Ou seja, esta é a forma como as pessoas de fora nos veem, né? Nós somos vistos como a Igreja dos Alemães, né? Eu vou voltar a isso ainda. O texto da pregação para esse domingo, ele é o Evangelho de Mateus, e nesse texto ele nos convida para a gente meditar então sobre essa pergunta. E o tema da nossa Igreja Luterana este ano, ele é um tema que ele derruba essa visão que as pessoas têm da gente. Por quê? ISLB, Igreja de Jesus Cristo. O que isso quer dizer para a nossa comunidade? Quer dizer que Jesus é o alicerce. Jesus é o cerne, a base, o mestre, e nós somos os seus discípulos e discípulas. Nós fazemos, ou tentamos fazer pelo menos, o que Cristo fez. Ajudamos pessoas, estamos ao lado das pessoas, recebemos os enlutados, visitamos os enlutados. A perícope, essa palavra é muito chique, né? Perícope quer dizer uma pequena passagem bíblica
de um texto bíblico, né? Do Evangelho de Mateus, ele está dividido em duas partes, né? Que é a primeira parte, do versículo 35 até 38 do capítulo 9, que é uma ponte para o ministério de Jesus. E depois, do 10, do 1 até o 8, então, é o chamado das pessoas a esse ministério de Jesus. A intenção é afirmar que as pessoas enviadas para a seara do Senhor, elas devem se inspirar na atuação de Jesus Cristo. Ter uma atuação como a de Jesus Cristo, como referência para a vida da gente. João 13:15 diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Se Jesus percorria as cidades e povoados ensinando, pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus e curando toda sorte de doença e enfermidade, olhando para as multidões, percebendo suas aflições, percebendo seu desamparo e tendo compaixão delas, então as pessoas enviadas à seara do Senhor também devem procurar as ovelhas perdidas, pregar a proximidade do reino de Deus, curar enfermos, etc, etc. Ou seja, não, entre aspas, né, os alemães fazerem isso, a igreja dos alemães fazer isso, mas a igreja de Jesus Cristo. E essa é um desafio para nós também vendermos esta ideia lá para fora, né? Desmistificar esta visão que se tem da nossa igreja. Mas isso não é, né, a senhora citou a nossa aqui, mas isso é em grande parte da Igreja Luterana do Brasil, né, da nossa ISLB. E eu acredito que a IELB também, provavelmente tem essa visão também. As pessoas veem como a igreja dos alemães, né? Bom, uma vez definido esse propósito, esse desafio, o próprio Jesus então já via todas as dificuldades. O mundo age como ovelhas sem pastor. Ou seja, as pessoas estão perdidas e sem rumo. E aí vem a tarefa nossa de discípulos e discípulas de Cristo, de se colocar no lugar das pessoas, olhar com compaixão a todas as situações. Eu diria até que sermos empáticos, né? Sabemos que isso não é, gente, uma tarefa muito fácil, pois poucas são as pessoas que realmente se dispõem a essa tarefa. Jesus diz: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Toda pessoa cristã, por ser batizada, é chamada e vocacionada, de forma voluntária, a se colocar a serviço do reino de Deus, a ser sal e luz na vida das pessoas, que é o subtema da nossa igreja este ano. Ser sal e luz na vida das pessoas. Afinal de contas, nós fomos aceitos por Deus por meio de Cristo, que morreu na cruz por nós. Se fomos aceitos e fomos vocacionados, cabe então um desafio para nós. É nossa tarefa cristã ter um olhar crítico em relação às coisas que estão acontecendo lá da porta para fora. É nosso dever cristão ir da porta para fora e levar adiante o Evangelho. Eu gosto de brincar bastante com os meus confirmandos, dizendo: o que vocês aprendem aqui não é para vocês, é para levar adiante. Mas eu posso perguntar, eu posso argumentar e dizer assim: mas eu não estou preparado. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, vai te responder e dizer: mas Deus nos mostrou quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Sim, Deus nos aceita, Deus nos convida: venha,
eu preciso de você. Ontem na juventude cantamos essa canção, né? Eu preciso de você. Como igreja e como pessoas cristãs, nós precisamos ter essa consciência, ter um olhar especial de compaixão pelas pessoas desamparadas, caídas, pessoas que, como disse Jesus, se colocar, estar ao lado das pessoas, de forma gratuita, voluntária e agradecida. A gente está entrando agora no período da colheita, né? Grande parte das comunidades do interior já estão fazendo suas festas de colheita, e é um momento oportuno da gente lembrar que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente conquistou é obra maravilhosa de Deus. Mais pessoas vão conhecer e desfrutar a realidade do reino de Deus, ao qual Jesus deu início e que propõe a salvação e vida digna para todos, se nós aceitarmos esse desafio. Que não é fácil, não é simples. Que a gente possa, na nossa vida pessoal e comunitária, assumir verdadeiramente o nosso compromisso feito lá no batismo. Anderson, mas eu era criança. Mas você tinha padrinhos e padrinhas presentes, testemunhas oculares dos acontecimentos, e eles prometeram no dia do seu batismo que eles iam educar você na fé. Não é barbado ser padrinho e padrinha, né? E padrinho e madrinha, né? Não é. Gratidão por tudo que Deus nos deu, por tudo que Deus nos dá diariamente. O Salmo 100, que a Laura leu para a gente, a parte final do versículo 4 e o versículo 5 diz assim: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Por isso eu repito, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles ruins, sempre está conosco. Quem se afasta dele somos nós. Ele sempre está conosco. Não esqueçamos isso, e que o Espírito Santo de Deus nos dê coragem para assumirmos essa tarefa voluntária de sermos um servo, uma serva na grande seara do Senhor. Amém? Em resposta a esta pregação e confiantes de que Deus nos ama incondicionalmente, vamos então confessar que nós cremos nesse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, com as palavras do credo apostólico. Quem pudesse colocar de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar.